Fala pessoal, bom dia, tudo bem por aí? Nós tiramos esse domingo para falar bastante sobre saúde, hein, aqui no nosso Vanguarda Comunidade. Agosto já está terminando, mas é um mês que aborda um assunto super importante, a conscientização sobre o linfoma. E já em setembro tem várias datas que chamam a atenção para outras doenças relacionadas ao sangue, como por exemplo leucemia, mieloma. Os nomes até que são meio parecidos, né? Mas existem várias diferenças. Então nós convidamos a doutora Leila Pessoa de Mello. Ela é médica oncohematologista e vai tirar todas as dúvidas aqui. Doutora, obrigada, viu, pela sua participação. Bem-vinda ao nosso programa. Eu vou começar perguntando sobre o linfoma, que é um tipo de câncer no sistema linfático, né? Queria que a senhora explicasse sobre isso. Mas antes de mais nada, doutora, explicasse para a gente o que exatamente é o sistema linfático, que a gente tanto fala, mas não sei se todo mundo sabe exatamente o que significa, né? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. O sistema linfático é o sistema de defesa, é um dos sistemas de defesa do organismo. Ele está presente praticamente em todo o corpo, né? São as ínguas, o baço, então algumas placas de Peyer no intestino, as amígdalas, todos são órgãos linfóides, são órgãos de defesa. Você percebe que quando você tem alguma infecção, você tem um aumento das ínguas na região onde tem a infecção. Quando você tem uma amidalite, você percebe um aumento doloroso dos linfonodos na região cervical. Isso é uma reação normal do organismo. Então, quando você, vamos dizer assim, é atacado por algum agente externo, um vírus, uma bactéria, o nosso sistema imune, né, os órgãos linfóides estão cheios de linfócitos, eles se proliferam para nos defender. Isso é uma reação normal de todo indivíduo. Entendi. Doutora, dá para dizer que uma pessoa que tem bastante infecção, que vive doente, ela pode ter câncer, ela pode ter linfoma ou não? Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação? Olha, os principais sintomas do linfoma é um aumento progressivo dos gânglios linfáticos, né? Quando você tem uma infecção, os gânglios linfáticos aumentam e quando a infecção passa, eles voltam ao tamanho normal. No linfoma, ocorre uma alteração genética no DNA das células, uma transformação maligna. E esses linfonodos, eles começam a se proliferar, formando massas e tumores. Principalmente na região cervical, você nota um aumento do gânglio, ele não reduz, ele aumenta progressivamente. Na região da axila, na região da virilha. Você pode também ter outros sintomas que podem estar relacionados ao linfoma, como febre, principalmente uma febre no final da tarde, sudorese, que é os suores excessivos à noite, não é um suor discreto, é um suor de molhar roupa, perda de peso inexplicada, sem dieta, a mais de 10% do peso no período de 6 meses, coceira no corpo também pode, na ausência de lesão de pele, também pode ser um sintoma do linfoma. Claro que infecções de repetição não é comum, mas não é o principal, vamos dizer assim, quadro clínico do linfoma. Existem outras doenças do sangue também, doenças infecciosas, que predispõem o paciente a ter infecções de repetição. É importante as pessoas perceberem que quando algo não vai bem, você não está se sentindo bem, é importante procurar um médico para ver se tem algum problema de saúde. Então, o corpo fala. Eu digo, se você percebe que você não está bem, procure um atendimento médico. Pois é, a senhora falou uma coisa super importante, que é o corpo fala, né? Tem vários sinais, então, vários sintomas que as pessoas podem ficar atentas, né? E elas mesmas já, acendi aqui o sinal de alerta. Só que, claro, não dá para a pessoa sozinha fazer o diagnóstico, que muita gente hoje em dia, a senhora deve saber bem, né? Já pesquisa ali na internet, meu Deus, estou com a doença tal. Não é assim que funciona. Então, doutora, quando aparecem esses sintomas, qual que é a sua orientação? Que médico procurar? Porque a senhora é especialista, a senhora é oncohematologista, mas não é uma especialidade que a gente vê aí em todo consultório, em todo postinho, né? Então, primeiro de tudo, de repente é marcar um clínico geral ou um endocrinologista, daí alguém vai fazer um encaminhamento. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, nossa especialidade, ela trata de doenças do sangue e do sistema linfático, né? Nós somos especialistas nessas doenças. Então, quando o paciente percebe que algo não vai bem, e o linfoma, o que a gente percebe ainda no Brasil, que há um diagnóstico tardio. Por quê? Porque o linfonodo aumentado, o doente, ele não dói, não incomoda, além lógico, você tem uma alteração, um aumento do gânglio, mas inicialmente ele é indolor. E às vezes as pessoas demoram a procurar um atendimento. Ele pode procurar inicialmente um clínico,
né, para fazer a maioria do aumento dos gânglios não é linfoma, a grande maioria dos casos é uma infecção ou sistêmica, ou uma infecção localizada. Então, a pessoa não é porque está com aumento de um gânglio que acha que vai ter um câncer, isso é a minoria, mas é importante procurar um atendimento médico para tirar essa dúvida, para investigar outras doenças também que podem aumentar os linfonodos, né? Como tuberculose, por exemplo, que é endêmico do nosso país. Pois é, às vezes a gente fica adiando a ida ao médico, né? Eu vou semana que vem, estou muito atolada com o trabalho. Não preciso, tem gente que tem vergonha, às vezes ir ao médico é um tabu, né? As pessoas nem falam sobre isso na família, mas é fundamental, né, doutora? É a nossa vida, se a gente não se cuidar, quem é que vai fazer isso pela gente, né? Doutora, eu quero saber se o linfoma é um câncer agressivo, e eu pergunto isso porque eu acho que é um câncer que tem cura também, né? A gente tem casos, por exemplo, o Caio Ribeiro, ex-jogador de futebol, né, que é comentarista. Tem também o Reinaldo Giannichini, ator que teve linfoma. Enfim, fala bastante sobre isso também. Então, doutora, duas coisas. É um câncer agressivo? Como é que é esse câncer? E falar sobre a possibilidade de cura também. Em relação à possibilidade de cura, existem mais, é importante falar que o linfoma é uma doença muito heterogênea. É melhor que a gente colocar no plural os linfomas. Existem mais de 40 subtipos de linfoma. Então, é importante fazer o diagnóstico correto. Para fazer o diagnóstico correto, tem que tirar o quê? Fazer uma biópsia, uma pequena cirurgia e tirar ou o gânglio acometido completamente ou uma parte desse gânglio para poder fazer o diagnóstico correto. Existe uma variedade muito grande de linfomas. Existem linfomas indolentes, que são linfomas pouco agressivos, que você muitas vezes nem precisa tratar o paciente, você só acompanha. E existem os linfomas agressivos que precisa fazer um tratamento um pouco mais intenso, com imunoterapia associado com quimioterapia, em alguns casos muito pontuais, inclusive até transplante de medula óssea. O diagnóstico precoce é muito importante, porque quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por exemplo, um paciente que diagnostica numa fase muito inicial, no estadio 1, por exemplo, bem localizado, a taxa de cura é maior do que 90%. Enquanto aquele paciente que a gente já diagnostica numa fase mais tardia, no estadio 4, a taxa de cura é boa, mas chega em torno de 65%. Então, por isso que eu falo tão importante a conscientização. No linfoma, nós não temos um exame preventivo, então a gente precisa orientar a população, a gente precisa conscientizar as pessoas, delas perceberem os sinais e sintomas e procurar um atendimento médico, porque o diagnóstico precoce é muito importante para melhorar a taxa de cura e controle da doença. Então, resumindo, nós temos mais de muitos subtipos de linfoma, importante fazer o diagnóstico correto. O tratamento vai desde uma observação, sem tratar nos casos dos linfomas pouco agressivos, indolentes, até um tratamento mais agressivo com imunoquimioterapia e transplante de medula óssea em casos pontuais. E quem vai decidir o tratamento é o médico, conversando com o paciente, orientando e explicando todo o tratamento. Eu adoro essa palavra cura, é tão importante falar sobre cura, né? Que bom, então aí a gente viu que o tratamento vai depender de cada paciente, dependendo do caso, por isso a importância de fazer o diagnóstico correto. Agora, a senhora falou que são linfomas, então, no plural, que existem vários tipos. Aqui no Brasil, doutora, com base na sua experiência, tem algum tipo que seja mais comum? E aí eu quero saber se, de repente, ele atinge mais homens, mais mulheres, mais idosos, obesos, ou não, isso é independente? Os linfomas, eles podem acometer os dois sexos, raças diversas. Quanto mais idosa a pessoa, maiores são as chances de parecer qualquer tipo de câncer. Então, o linfoma, não se sabe muito bem porquê, mas houve um aumento muito importante nos últimos 25 anos, praticamente duplicou. Pode ser um aumento da sobrevida da população e alguns outros fatores que podem predispor ao aparecimento do linfoma. Por exemplo, algumas doenças infecciosas podem facilitar o aparecimento do linfoma. O vírus da imunodeficiência adquirida, o vírus do HIV, do HTLV, o vírus da hepatite, a bactéria Helicobacter pylori. Pacientes transplantados de órgãos sólidos que tomam medicações imunossupressoras estão mais propensos a ter, claro que a maioria não vai ter, mas existe paciente que fez uma radioterapia prévia ou uma quimioterapia, ele também está mais predisposto a ter uma segunda neoplasia. Então, existem alguns fatores que podem predispor o paciente a ter
desenvolver o linfoma e também alguns outros tipos de neoplasia. Mas é importante saber que ele pode acometer tanto o homem como a mulher e um fator de risco é realmente o aumento da idade. Certo, quanta informação importante, né? Agora, já entrando em setembro, né, que a gente está quase já no mês de setembro, eu vi que é um mês de conscientização sobre doenças do sangue, né, doutora? Tem várias datas, aí eu separei duas aqui. Por exemplo, dia 4 é o Dia Mundial da Leucemia, dia 5, Dia Mundial do Mieloma. Doutora, são doenças diferentes, né? O que caracteriza cada uma? Por gentileza, eu queria que a senhora falasse sobre elas. A leucemia é o câncer do sangue. Não é? Existem várias células dentro da medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso, é a fábrica do sangue e uma grande produtora de células vermelhas, que são as hemácias, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, dos leucócitos, que são células responsáveis pela defesa do organismo contra possíveis invasores, bactérias, vírus, fungos, e as plaquetas, que são responsáveis para não deixar que ocorra um sangramento. Então, a leucemia é um câncer da medula óssea, o câncer do sangue. Existe uma classificação assim, básica de acordo com o subtipo celular. A leucemia, quando atinge células mieloides, e quando atinge linfócitos, são as leucemias linfóides. E também de acordo com a velocidade de aparecimento da doença. A leucemia aguda tem um desenvolvimento de poucos dias a poucas semanas, e as leucemias crônicas, que têm um desenvolvimento, um surgimento de meses a anos. Então, existe também, também é no plural, são as leucemias. Existem muitos subtipos de leucemia, e é importante fazer o diagnóstico correto para o tratamento adequado, porque cada subtipo existe um tratamento diferenciado. É bom falar sobre isso, né, que existem vários tipos. Doutora, o que causa, né, então, um tipo de leucemia? Qual é o fator de risco? Se o pai ou a mãe teve, por exemplo, a pessoa tem que ficar atenta, tem que fazer exame, e aí no caso, por exemplo, que exame fazer? Na maioria das doenças oncohematológicas, no linfoma, nas leucemias, não existe um fator genético. Se o pai teve ou a mãe teve, o filho vai ter. Existem alguns fatores predisponentes, assim como nos linfomas. Pacientes que tiveram um tratamento prévio com quimio-radioterapia, algumas doenças genéticas, como síndrome de Down, anemia de Fanconi, algumas doenças que têm uma fragilidade no DNA, os pacientes também têm um risco maior de ter leucemia. Então, uma substância que se usava antigamente, o benzeno, também está muito relacionado com câncer no sangue, com linfoma, com leucemia. Mas a grande maioria dos pacientes, nós não encontramos fatores causais, por que o paciente teve essa alteração no DNA, essa alteração maligna, causando a leucemia. Tá? Lembrando que a leucemia linfoblástica aguda é o principal câncer da infância, né? E a taxa de cura também é muito alta, um nome que assusta muito, é um tratamento muito intenso, mas a taxa de cura é muito boa, chegando aí nos 90%. Nossa, que bom, porque câncer é uma palavra terrível, né? E quando você mistura com criança ainda, né? Acho que não tem nada pior, né, doutora? A senhora, como médica, deve ter essa sensação também. E aí, no caso do mieloma, é a mesma coisa? Não tem algum fator de risco? Alguma coisa que dá pra gente também caracterizar aqui e chamar atenção? No mieloma, é uma doença muito mais de idoso, claro que ele pode acometer várias idades. Eu já tive paciente com 30 anos com mieloma múltiplo, mas é uma doença que acontece principalmente nos pacientes acima de 60, 70 anos de idade. É uma doença também de um tipo de célula da medula óssea que se chama plasmócito. Essa célula, ela tem em torno de 2 a 3% nas pessoas normais e elas são as grandes produtoras de anticorpos. São células responsáveis por nos defender também contra invasores. Mas também ocorre uma transformação maligna, né, no DNA dessas células que começam a se proliferar e começa a produzir uma proteína, em vez de produzir anticorpos para nos defender, começa a produzir uma proteína monoclonal que pode infiltrar os órgãos, e os principais sintomas do mieloma múltiplo, que é muito importante chamar a atenção na população, principalmente acima de 60 anos, é o aparecimento de anemia, dores ósseas,
fraturas patológicas, uma facilidade maior a infecções. Então, a gente pega muitos pacientes que já acabaram de ter uma pneumonia ou infecção urinária. Então, é muito importante, se o paciente tem anemia, dor óssea, facilidade a ter infecções, insuficiência renal, é uma doença que dá muito problema renal. É importante que se procure ajuda e é muito difícil também outras especialidades pensarem no diagnóstico. Também, quanto mais precoce a gente diagnosticar, menores impactos vai existir na qualidade de vida dos pacientes. O tratamento do mieloma múltiplo houve uma verdadeira revolução. Aliás, na hematologia, houve uma revolução no tratamento das doenças nos últimos 10 anos. O mieloma múltiplo, por exemplo, há pouco tempo atrás, a sobrevida dos pacientes era em torno de 3 anos. Hoje está mais de 10 anos. E os pacientes vivendo com uma excelente qualidade de vida. O aparecimento, o entendimento melhor na fisiopatologia da doença, em sinais celulares, intracelulares. Houve um desenvolvimento de células-alvo, anticorpos monoclonais. Então, é uma doença assim que o tratamento hoje trouxe uma qualidade, uma sobrevida muito importante para esses pacientes. Infelizmente, os pacientes do convênio têm acesso a algumas medicações excelentes que os pacientes do SUS ainda não têm. Então, há uma disparidade muito grande no tratamento do mieloma dos pacientes que têm o plano de saúde para os pacientes que não têm. Super importante a gente falar sobre isso, né? E até sobre o avanço também do tratamento nos últimos anos. Último bloco do Vanguarda Comunidade, que hoje está falando sobre linfomas e também outras doenças ligadas ao sangue. É que agora em setembro tem várias datas de conscientização. Doutora, mais cedo a gente estava falando sobre leucemia, né? E aí a senhora trouxe várias orientações, informações importantes. E não tem como eu não dar o meu depoimento pessoal aqui. Meu pai é médico, meu pai é geriatra, sempre foi super saudável. E aí em 2017 ele se sentiu um pouco estranho, cansado, pedalando de bike, se sentiu cansado. Foi fazer exame e descobriu que estava com leucemia em 2017. Pensa, então assim, foi um baque para nossa família, né? Ele precisou ficar internado, mas no caso dele era ele precisava fazer o transplante de medula óssea. E aí fizeram aquele teste lá, meu tio, o irmão dele era compatível, fez o transplante, deu tudo certo, então foi muito rápido. Meu pai teve essa sorte e hoje leva uma vida normal, enfim, se curou. Mas não é todo mundo, todo paciente que pode fazer o transplante de medula óssea, né? E aí eu tô até perguntando para a senhora, eu falei sobre o meu pai aqui, para a gente falar da importância do apoio da família, né? Doutora, dos amigos também, os amigos do meu pai se uniram, então a família ficou super unida, a gente ficou com ele o tempo todo, ele não ficou sozinho. Esse momento, quando você recebe um diagnóstico de leucemia, de um câncer qualquer, é muito difícil para o paciente. Então tem que haver toda essa comoção das pessoas ao redor, né, doutora? Sim, o apoio da família é fundamental. Eu costumo falar para o paciente que o sucesso do tratamento é um tripé. É o paciente, e a família, a medicação e o médico. Então, o banquinho tem que ficar em pé e todo esse conjunto tem que estar muito bem alinhado para que o tratamento dê certo. E é importante falar que um diagnóstico de um câncer não é uma sentença de morte, pelo contrário, hoje o tratamento avançou. Por isso que eu chamo tanto a atenção para os pacientes falar, quando não se sente bem, quando algo não vai bem, eu estou cansado, estou tendo infecção, aparecendo manchas roxas no corpo, estou com gânglio aumentado, ele não demore a procurar ajuda médica, porque o tempo que ele procura é muito importante para poder a gente conseguir tratar ele da melhor forma possível. Então é importante que ele procure um médico, procure um oncohematologista, um hematologista que vai poder ajudá-lo a descobrir se isso é um câncer ou não. É importante falar que as leucemias, como eu falei também, é um nome plural, existem as crônicas, que a gente pega muitas vezes em exame de rotina, ele vem encaminhado, né? A leucemia linfocítica crônica, que é a leucemia mais comum do idoso, muitas vezes nem precisa tratar, o paciente, doutor, eu tenho uma leucemia e não vou tratar. Na leucemia linfocítica crônica, às vezes nem precisa tratar. A leucemia mieloide crônica, que antigamente era tratada com transplante, hoje se trata com um comprimido, um inibidor celular, que é um inibidor tirosina quinase, e o paciente tem uma vida praticamente normal, tomando um comprimido por dia. Já as leucemias agudas são leucemias que têm um desenvolvimento muito mais rápido, que a gente precisa internar o paciente, precisa fazer poliquimioterapia para poder salvá-lo e muitas vezes é necessário fazer um transplante de medula óssea. Então é importante o diagnóstico correto, procurar rápido o médico se algo não vai bem, para que o tratamento adequado seja realizado.
E hoje a vida do meu pai é super normal e assim, ele sempre foi um cara apaixonado pela vida e hoje, digamos que ele dá até mais valor, ele aproveita mais a vida, viaja mais, pisou no freio, então trabalha menos, né? Porque aí você coloca quais são as minhas prioridades, cuidar da minha saúde, viver ao lado dos meus amigos, da minha família e trabalhar um pouquinho menos, né, doutora? A gente tem que pensar mais nisso. Vamos encerrando aqui a nossa entrevista, doutora. A gente falou sobre campanha verde claro, agora em agosto, né, que é dos linfomas, e em setembro tem várias. Essas campanhas, doutora, ajudam muito vocês, médicos, né, a levar informação para o público em geral. Porque se não é essa campanha, se a gente não está falando disso na televisão, no rádio, na internet, as pessoas ficam sem informação, né? Acaba, de repente, criando tabu, até preconceito e achando que é isso, achando que, receber um diagnóstico de câncer é aqui um atestado de morte. E não é isso. Então, é importante esse tipo de campanha, né, de conscientização para vocês. Isso. A melhor mensagem, a luta é realmente a informação. Se a população tem informação, então essa é a principal arma para a gente lutar contra o câncer. E o paciente, né, a população ter um estilo de vida saudável, ter uma alimentação boa, fazer exercício físico, isso pode ajudar a combater não só as doenças do sangue, mas também vários outros tipos de câncer. Então eu quero dar uma mensagem aqui de que as pessoas procurem o médico se acha que algo não vai bem e de esperança, porque o tratamento avançou muito. Então não demore a procurar ajuda se você sentir que algo não vai bem. Excelente, doutora, a senhora é maravilhosa, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada por tanta informação importante, tanta orientação e volte sempre aqui no nosso programa, viu, doutora? Obrigada, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Valeu, um abraço. É isso, gente. Vamos nos cuidar sempre. Se quiser, compartilha o link desse programa com alguém, tá? É só acessar pelo Globoplay.